Mais uma vez, nossa quinta-feira, 20 horas, Instagram. Aqui estou novamente com você, Nube Medeiros, terapeuta. O que eu tenho para trazer hoje? Algo muito interessante. Eu já falei de riqueza, já falei de abundância, mas hoje eu quero falar de cura. Por que cura? Porque a cura financeira, ela está embasada principalmente na situação relacionada com traumas, rejeição, falência e humilhação. Mas isso tem algo a ver? Tem. Vou dizer aqui, vou colocar para vocês algumas frases que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. O dinheiro é apenas um reflexo da forma como você se sente internamente. Nossa, mas será que eu me sinto tão mal assim? Será que é por isso que meu dinheiro, ele entra e sai rapidamente? Por que será? Sua conta bancária nunca será maior que sua autoestima. O que você acredita que merece determina o quanto você permite receber. Essas e outras frases, eu tenho várias para vocês. Outra, riqueza verdadeira começa quando você para de se rejeitar. Mas o que tem a ver a rejeição, a falência e a humilhação com essa situação de não ter dinheiro? O que eu preciso curar? O que é necessário curar? Então vamos pensar assim. Qual a proposta que eu tenho hoje para você? Quero que vocês compreendam profundamente como nossos traumas moldam a nossa realidade financeira. Essa live, assim como outras, elas estão embasadas na psicanálise, na física quântica, no Theta Healing. São técnicas que eu utilizo, são técnicas que eu encontrei resultados satisfatórios às pessoas que necessitam. Então pensem assim, essa abordagem ela vai ser relacionada à ciência, aos campos energéticos, às crenças subconscientes e a toda a vibração. Não é uma live apenas técnica, mas de clareza e consciência. O que eu quero trazer para vocês hoje? Cura financeira. Você sabe de onde vem a sua dor com o dinheiro? Não? Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos, agradecendo por vocês estarem aqui, agradecendo pelo carinho e atenção de cada um de vocês, pelo tempo disponibilizado. Então, quando nós pensamos assim, que essa dor do dinheiro, ela vem de onde? Rejeição. Alguém já pensou o que é rejeição? Rejeição é uma palavra que às vezes nós não damos valor, mas ela está relacionada e ligada às nossas primeiras experiências afetivas da nossa infância. Os momentos em que nós fomos rejeitados, quando nós fomos rejeitados pelos nossos pais, por colegas, por parceiros, aí nós criamos uma crença de que não merecemos. Então, pensem, quando uma criança sente que não é aceita, amada ou vista por quem ela realmente é, isso pode gerar feridas narcísicas profundas. Narcisismo, vocês já ouviram falar disso? Então, narcisismo é algo muito interessante. É algo que a gente pensa, a gente só critica quem é narcisista. Mas de onde surgiu tudo isso? De onde isso veio? Daquela rejeição da sua infância. E essas feridas narcísicas com a rejeição são profundas. Elas atingem a autoimagem, a identidade, sentimentos de não pertencimento e de inadequação. Os mecanismos de defesa que essa pessoa usa, ela usa negação, isolamento, idealização. Então, essa situação de rejeição internalizada, ela se transforma para aquela pessoa em uma autoimagem distorcida. Muitas vezes, esse adulto rejeita a si mesmo antes que os outros o façam. Por quê? Como forma de se proteger da dor. O outro detalhe, outra fala, é sobre falência. Mas o que é falência? Falência que eu conheço, eu como fui, ainda sou, mas
como exerci a área do direito, da advocacia. Falência eu conheço no direito comercial. Falência eu conheço no direito das obrigações. Mas falência só financeira? A psicanálise me diz o seguinte, que ela representa muito mais do que dinheiro. Ela ativa em nós, essa falência, o medo de errar. Ela ativa o pânico da escassez e a sensação de fracasso. Então, falência é vivida como uma quebra do eu ideal. E o que isso pode representar? A perda de um projeto narcísico. Uau! Exemplo, ser bem-sucedido, provar valor. É um colapso entre o eu ideal e o real. É a distância entre quem você é e quem você gostaria de ser. Outra situação que a falência nos traz, sensação de impotência, de fracasso e castração simbólica. Castração simbólica? O que é isso? Castração significa, essa simbólica, é a ideia de que algo essencial foi retirado de dentro de nós. Então, muitas vezes, a falência ativa memórias inconscientes de abandono e desamparo primitivo. Ele vai trazer para nós e vai reacender traumas não elaborados. Nossa, mas falência é isso? Sim, na psicanálise é isso que ela representa. E os advogados aqui presentes e os estudantes de direitos vão saber mais um pouquinho sobre falência. Eu vou falar mais ainda. Agora eu vou falar para vocês também sobre humilhação. A humilhação, ela fere a ideia, o núcleo central do narcisismo. Olha que interessante. Quando nós passamos vergonha por não ter na nossa infância, nós somos marcados por uma dor que gera autossabotagem inconsciente. Essa autossabotagem inconsciente é a imagem daquele sujeito, daquela imagem que ele construiu para si próprio. E ela foi destruída publicamente ou internamente. Por isso, nunca distrate alguém publicamente ou internamente. Nunca humilhe uma pessoa, porque a humilhação vai deixar marcas profundas naquele ser humano. A humilhação, ela pode ser entendida como uma invasão do superego. É uma voz interna crítica que vai julgar e condenar com severidade. É uma vivência de exposição e vergonha extrema, ligada aonde? Ao olhar do outro. Ou seja, ela vai ser um gatilho para sentimentos profundos de culpa, inferioridade e raiva reprimida. Vocês sabiam disso? Que quando não elaborada, essa humilhação pode ser repetida em ciclos inconscientes, ciclos de autossabotagem, submissão ou então uma agressividade defensiva. Nossa, tudo isso? Sim. Então, rejeição, ela fere o pertencimento e o amor próprio. A falência, ela fere o valor pessoal e o ideal de sucesso. E a humilhação fere a dignidade e o narcisismo saudável. Sim, existe um narcisismo saudável, aquele em que eu olho e falo, opa, estou precisando melhorar aqui, opa, estou precisando melhorar ali. Então, esse narcisismo é interessante e importante. Olá, aos que chegaram depois, muito boa noite, muito obrigado por estarem aqui. Essas palavras, então, de rejeição, falência e humilhação, elas vão trazer para nós cicatrizes profundas. Muitas vezes os nossos bloqueios financeiros não têm nada a ver com a nossa falta de capacidade, mas com traumas emocionais não curados. Então aqui eu quero mostrar para vocês hoje que é hora de curar a dor para liberar a abundância. A cura começa a olhar com coragem para dentro de si mesmo. E qual a raiz dos nossos traumas financeiros? Rejeição, falência, humilhação. 3 detalhes que muitas vezes a gente esquece. E essas experiências, elas são registradas no nosso corpo emocional e no nosso corpo energético. Elas vão moldar a nossa percepção, a percepção
sobre o que é possível financeiramente. Percebam como está muito ligado a tudo aquilo que nós conhecemos como rejeição, falência e humilhação. E agora eu quero dizer para vocês, assistam até o final, comente com o coração qual foi a experiência que marcou sua relação com o dinheiro. E no final, deixe escrito, cura financeira. Eu tenho um presente extraordinário para vocês. Tenho certeza que vocês nunca receberam algo assim. E aí eu quero mostrar para vocês como vocês podem no dia a dia buscar essa cura, aprender um pouco mais, curar energética e emocionalmente. E aí nesse sentido é importante verificar o que esse corpo emocional e energético registra como essas experiências. Então, quando eu estou falando da rejeição, eu estou falando de um corte na minha autoimagem. Por quê? Quando eu sou rejeitado, especialmente nessa infância, são naquelas relações significativas, eu vou ativar algo em mim. Não sou desejado ou eu não sou suficiente. Já pensaram nisso? E aí, é um dos nós emocionais mais profundos que nós vamos carregar. Aí você diz assim, não, mas meu pai nunca me rejeitou, minha mãe nunca me rejeitou. A mãe vai olhar e vai falar, realmente, eu nunca pensei em rejeitar meu filho, nunca pensei em rejeitar a minha filha. Mas às vezes nós temos atitudes que faz com que aquela criança se sente rejeitada. Há momentos em que aquela criança quer ser cuidada, amada, protegida, quer se sentir o primeiro da fila. E nós esquecemos, principalmente quando nós temos mais filhos. E aí a gente deixa aquele ali para depois e vai cuidar do menor, vai cuidar do que tem mais necessidade. E sabe o que acontece com ele? Ele vai se sentir rejeitado. E essa rejeição vai ser um desses nós profundos que ele vai carregar sem perceber. Eu quero trazer hoje para vocês vários exemplos de pessoas que eu já atendi e como elas vivenciaram essas situações e o que isso significou na vida de cada uma delas. Então, essa rejeição vai se manifestar nesses comportamentos. Os comportamentos, nos comportamentos padrões, relações sutis, especialmente na vida afetiva, profissional e financeira. Quer um exemplo prático? Eu não sou desejado. Então, vou dar um exemplo de uma mulher que sempre atrai relações em que ela é a segunda opção. Será que alguém aqui se identifica? Então, vou dar um exemplo. Lógico, não estou citando nomes reais. Vou citar o caso aqui de uma paciente minha chamada Mariana. Mariana, com 35 anos, ela sempre se envolvia com homens emocionalmente indisponíveis. Ou que tinham uma ex como prioridade. Ela se sentia invisível, ignorada ou apenas uma fase para aqueles homens. O que ela traz? O que ela trouxe? Melhor dizendo, a raiz emocional dela, a infância dela, os pais brigavam muito e diziam abertamente que ela foi um erro, que eles não estavam prontos para ter aquela filha, que naquele momento eles não tinham condições de cuidar nem de ter filho nenhum e que ela veio sem planejar. Aí Mariana internalizou aquilo. O que ela internalizou? Que a presença dela incomoda. Se eu não fui desejada, olha a crença que gerou nela. Se eu não fui desejada nem pela minha família, por que alguém me desejaria de verdade? Percebam? Então, Mariana também sempre se colocava profissionalmente como reserva. Ela aceitava qualquer trabalho. E aí, nesse de aceitar qualquer trabalho, Mariana não se candidatava. Não se candidatava a outros cargos. Por quê? Medo de ser demais. Percebam como uma coisa simples traz uma relação, algo, uma crença naquela pessoa que vai lá no futuro atrapalhar toda a vida dessa mulher. E assim Mariana precisou da terapia, precisou de um acompanhamento, até ela entender e até saber o que estava acontecendo. Por que ela atraía aqueles homens? Vou dar um outro caso para vocês. Um outro paciente meu um homem já, vou dar a ele o nome de João. João, com 42 anos, ele nunca pedia ajuda.
Você pensa, nossa, autossuficiente. Esse é bem seguro de si. O que acontecia com o João? Ele sempre tentou dar conta de tudo sozinho. Por que ele dava conta de tudo sozinho? Porque ele recusava apoio. Ele recusava e evitava pedir dinheiro emprestado, mesmo quando ele estava em crise. Você dizia, nossa, João é orgulhoso. Qual a raiz emocional do João? Ele foi rejeitado emocionalmente pela mãe dele. Por quê? Porque ele ouviu anos o que a mãe dizia. Um fardo para mim. Você só me deu trabalho. Se você não tivesse nascido, eu não teria sofrido tanto. A mãe trouxe um exagero dramático tão grande que acabou criando no João uma armadura de autossuficiente. Se eu for um problema, olha o que o João pensava, não serei amado. Então, eu não posso aceitar nada, não posso ter problemas. E aí, nesse sentido, ele pensava assim, eu só sou aceito se não incomodar ninguém. Então, aquela capa de seguro, de homem que não precisava de nada nem de ninguém, era uma grande farsa. Então, o que o João fazia? Ele sabotava financeiramente a vida dele. Ele não sabia delegar nada para ninguém. Ele vivia num esgotamento e com dificuldade de receber dinheiro. Não é só dinheiro. Dificuldade de receber dinheiro, carinho, afeto. Por que ele tinha dificuldade de receber tudo isso? Porque João, naquele momento, lá da sua infância, foi emocionalmente rejeitado por sua mãe. E ela dizia, você foi um fardo para mim. Eu perdi o meu tempo de vida, que eu poderia fazer outras coisas para ter você e cuidar de você, para trazer você como uma prioridade na minha vida. Percebam o que aconteceu com João? Então, tenho, além deste, outros casos. Eu tenho uma outra, ou melhor, tive uma outra paciente empreendedora. E ela se sabotava antes que ela pudesse crescer. O que ela fazia? Clara, novamente é um nome fictício, de 29 anos, abriu o seu negócio, terapeuta. Mas toda vez que ela começava a crescer, ficava doente. Ou então ela perdia o gás, como dizem por aí. E ela sempre dizia que ela não era boa o suficiente. Qual a raiz emocional da Clara? Teve uma mãe extremamente crítica, que exigia perfeição em tudo. A mãe dizia para ela, você não fez mais do que a sua obrigação. Era a frase que ela mais ouvia. Qual que é a crença que essa mãe gerou naquela menina? Não importa o quanto eu faça, nunca vai ser o bastante. E qual o reflexo financeiro de Clara? Clara sentia culpa por cobrar pelo que ela oferecia. Ela trabalhava mais do que recebia. Clara, no fundo, acreditava que estava sempre devendo algo. Percebam que uma frase, algo que você recebeu lá na sua infância, não trouxe para você muitas coisas boas. E assim são muitas pessoas. Por exemplo, aquele profissional que vive se comparando e se travando. O que é isso? Como é que ele faz? Vou dar um nome aqui fictício. Marcelo, 38 anos, uma carreira promissora, mas constantemente inseguro. Ele sempre dizia, acho que não estou pronto, ainda preciso estudar mais. Tem muitos clientes, muitos pacientes, melhor dizendo, nessa situação. Qual a raiz emocional do Marcelo? Ele vivia sobre a sombra de um irmão mais velho, super bem sucedido. Esse irmão mais velho constantemente era elogiado pelos pais. Então Marcelo cresceu o quê? Tentando provar que merecia o mesmo amor dos pais. Qual a crença gerada pelo Marcelo? Só serei valorizado se for perfeito. Reflexo na vida financeira do Marcelo. Nunca se achava preparado o suficiente para promover seus serviços ou mudar de cargo. Resultado? Estagnação, medo de visibilidade e comparação constante. Como é que a gente pode trabalhar essas crenças? Primeiro, reconhecendo os padrões. Segundo, trazendo consciência e empatia para essas dores ocultas. Então, o terapeuta,
deve agir dessa forma e deve mostrar que o caminho da abundância começa na cura da identidade ferida. Muitas e muitas pessoas nessa situação. Qual a sugestão de transformação? Eu fui desejado pela vida. Eu sou suficientemente e exatamente como sou. E agora eu me abro para receber tudo o que sempre me foi negado. Quando você faz isso, você transforma o corpo emocional. Como é que você transforma o corpo emocional? Naqueles sentimentos crônicos de inadequação, no medo constante de não ser aceito, na desvalorização pessoal e silenciosa. Percebam como nós nos fragilizamos, como nós deixamos de acreditar em nós mesmos e com isso nós perdemos o nosso valor. Nós colocamos o nosso valor na mão do outro, infelizmente. E o outro não quer saber. Cada um tem que cuidar de si. E aí esses sentimentos crônicos de inadequação, ele também vai se refletir no seu campo energético. Por quê? No campo energético, essa rejeição, ela vai se manifestar em algo que eu chamo de chakra cardíaco. Por quê? Nós temos no campo energético, vários chakras. O cardíaco, dificuldade de se amar e de se abrir para o amor. Olha a situação da rejeição. O que vai acontecer com a pessoa no chakra cardíaco que tem o sintoma e a situação de rejeição na sua vida? Ele vai ter um enfraquecimento do plexo solar. O plexo solar é aqui na sua frente, é onde está o seu pulmão. Quando você tem enfraquecimento no plexo solar, ele vai afetar a sua autoestima e o seu poder pessoal. Ele vai reduzir em você a capacidade de atrair oportunidades. Por quê? Porque a energia de contração vai fazer com que você se auto-sabote. Isso tem reflexo na vida financeira? Tem. O impacto financeiro dessas pessoas vai começar no se auto-rejeitar financeiramente. Por quê? Ele vai acreditar que ele não merece ganhar mais, que ele não é bom o bastante para cobrar aquilo, melhor nem tentar, senão eu vou ser rejeitado de novo. A pessoa percebe isso? Não. A pessoa está ouvindo isso e ela fica pensando, não, isso não acontece comigo. No inconsciente, não é no consciente. Você só vai perceber as situações suas no consciente quando você começar a agir e a perder as situações que você gostaria de estar ganhando. Por quê? Porque a rejeição vai também trazer para você a falência. A falência não é o colapso do eu ideal, não é aquela imagem que eu tenho, não é aquilo, uma quebra simbólica do meu eu, da minha identidade que foi construída em torno de um sucesso. No corpo emocional, a falência vai ativar sentimento de vergonha, de impotência, de fracasso. O que ela vai fazer com você? Ela vai trazer os traumas ligados ao não deu certo. Eu sou um erro. A vergonha de ser vulnerável, a dificuldade em pedir ajuda. E no campo energético também vai se manifestar como fechamento do chakra raiz. Chakra raiz é um chakra básico. Você vai ter medo de escassez. Você vai se tornar inseguro. O que vai fazer a falência também com você? Vai desconectar o chakra chamado sacral, que é o da criatividade. Você vai bloquear a sua criatividade. Vai trazer instabilidade no chakra energético, como se nada se sustentasse na sua vida. Qual o impacto financeiro? Você passa, a pessoa, né, nesse sentido, passa a temer recomeços. Então, ela fica numa situação desagradável, num relacionamento tóxico, numa vida sem ir além. Por quê? Porque ela inconscientemente pensa assim, se eu tentar de novo, eu vou perder tudo de novo. Eu não suporto mais me decepcionar. Ter dinheiro é perigoso, posso falhar. Será que o outro só olha para mim porque eu tenho dinheiro? Então eu não tenho valor. Eu só tenho valor se eu tiver dinheiro. Percebam situações de falência, como isso funciona? Inconscientemente.
E humilhação? Humilhação é o que a gente chama da queda do narcisismo saudável. Quando eu sou humilhado, quando o outro toca na nossa dignidade emocional, nos expõe, ou ainda faz com que a gente se sinta inferior, publicamente ou internamente. No corpo emocional, o que vai acontecer? No corpo emocional, isso vai virar vergonha crônica de ser quem eu sou, medo do julgamento, medo da exposição. A minha voz vai falhar. Supressão da voz, da expressão, do brilho pessoal. A humilhação no corpo energético vai se apresentar no chakra laríngeo, esse chakra, onde a minha autoexpressão e a minha verdade se apresentam. Eu vou ter distorcido o meu campo áurico. Aí eu vou me esconder energeticamente das pessoas, do mundo, da vida. Mais uma situação de humilhação, eu vou ter queda no meu chakra coronário, que é aqui. Esse chakra vai me fazer perder fé na vida, em mim mesmo, no fluxo divino. Eu não vou acreditar que é possível ter algo aqui, uma energia aqui nesse local que possa me transmutar, transformar, mudar. Eu vou perder a fé. Qual vai ser o impacto financeiro dessa pessoa que foi extremamente humilhado? A pessoa vai desenvolver crenças. Se eu tiver dinheiro, vou ser humilhado de novo. É melhor me manter invisível para não ser criticado. Brilhar é perigoso. Essas experiências todas moldam a nossa realidade financeira. Por exemplo, se no fundo eu acredito de que não sou digno, que não posso, ou que serei exposto, meu sistema inconsciente vai fazer qualquer movimento, vai frear qualquer movimento de expansão. Ele não vai agir, mesmo que eu conscientemente deseje prosperar. Então perceba, como é que eu posso me curar? Se eu tenho esses bloqueios inconscientes que muitas vezes eu nem percebo, eu vou precisar de uma terapia chamada terapia integrativa, que acessa o meu corpo emocional. Eu vou precisar de meditações guiadas para me reconectar com o merecimento. Eu vou precisar de liberação energética com visualização e respiração. Toque também. Vou precisar de que seja tocado em mim as sensações e os sentimentos de que sou nutrido, sou querido, sou amado. Eu preciso me abraçar, eu preciso olhar no espelho e dizer eu me amo. Por quê? Eu só posso amar o outro se eu me amar verdadeiramente. Então percebam, se você não sabe o que te aconteceu, você é o que escolhe fazer com o que você quer viver. Então, a física quântica agora, eu vou trazer para vocês um pouquinho de informações sobre física quântica. Ela vai dizer que a realidade não é fixa. Lembra, como eu já disse para vocês várias vezes, que na física quântica tudo é colapsado pela observação consciente? Opa, eu tenho energia. A física quântica me diz e prova cientificamente que existe um colapso da função da onda. Mas o que é isso? Significa que nossas emoções vibram em determinada frequência. Medo, culpa, vergonha vibram baixo e atraem o quê? Situações similares. Eu sempre vou estar atraindo para a minha vida pessoas com a mesma vibração que eu estou. Então, quando eu quero algo bom, excelente na minha vida, eu primeiro tenho que me transformar, eu primeiro tenho que me modificar, eu tenho que identificar esses traumas e tirar e me curar desses traumas. Se eu não me curar, não existe nada, só um milagre, né? Mas nada que eu possa fazer na minha vida pessoal para transformar a minha vida financeira. Por quê? Porque o trauma é uma frequência repetitiva. Se você sempre espera ser rejeitado, você vai continuar manifestando isso. E aí, a abundância, então, não é sobre dinheiro, é uma frequência.
ela está disponível no campo quântico. Porque quando eu estou bem, estou alegre, estou feliz, tudo vem para mim, tudo é atraído com facilidade. E quando eu estou triste, parece que tudo é atraído também. A tristeza atrai tristeza, a dor atrai dor. Por que que quando, por exemplo, dizem assim, você está vivenciando uma situação tão dolorida, como é que você consegue ainda sorrir? Não é sorrir por fora e chorar por dentro, mas é pensar assim, o que que eu quero atrair? Tudo que me acontece tem um motivo, tem uma situação por trás. Eu sempre digo, não olhem com os olhos da dor, não olhem para o branco e preto, como eu estou vestida hoje. Não olhem para aquela dor que está ali se apresentando na sua frente, para aquela situação que você não está conseguindo resolver. Olhe além. O que essa situação quer trazer, quer dizer? O que essa situação está mostrando para mim? Vou dar um exemplo também de uma outra paciente que chegou e ficou muito bem. Letícia, nome fictício, claro, 33 anos, empreendedora, excelente pessoa no ramo da estética natural. Ela nunca fez grandes cursos de marketing, ela não tem muitos seguidores, mas por que ela vive com a agenda cheia? Por que ela tem indicações espontâneas, colaborações incríveis e até clientes e que insistem em pagar mais do que o que ela cobra? O que ela tem de especial? O que Letícia tem? A Letícia hoje não tem mais crença limitante em relação ao dinheiro. Ela cresceu ouvindo da avó. O que é seu, te encontra. Você só precisa estar em paz com o que você oferece. Ela acredita de verdade que o que ela tem, que ela entrega, tem valor. Que ela não precisa convencer ninguém. Ela só precisa ser ela mesma. Que dinheiro é uma consequência da energia com que ela serve o outro. Ela vibra com leveza, confiança, segurança interna. Ela não corre atrás da validação. Ela está ali alinhada. Então, eu posso dizer que isso não é sorte? Não. O que eu posso dizer é que Letícia não tem e nem está na frequência da carência. Se ela não tem nem está na frequência da falência, nem da carência, o que ela faz? Ela cuida da mente dela. Ela não se alimenta de comparação ou medo. Ela cuida da energia dela. Faz pausas, medita, se limpa de energias que não são dela, confia no fluxo. Ela se move quando ela sente, não porque ela tem desespero ou obrigação. O que é então essa frequência? O que é esse campo energético? Como é que esse campo energético vibra? Em suficiência. Quando você diz assim, eu sou suficiente. Em merecimento, eu mereço receber. Em confiança, o que é meu vem com leveza. Em integração, minha energia está alinhada com o meu valor. Quando essa energia, quando essa frequência está limpa, eu digo para vocês, o dinheiro vem, os clientes vêm, as oportunidades batem na sua porta, sem forçar, sem explorar, sem se anular. Como fazer isso? Então eu vou dizer uma frase, colocar uma frase para vocês. Tem gente que atrai dinheiro com facilidade. Não é sorte, é vibração, é frequência, é o quanto você acredita que merece receber. Mas por mais que eu diga isso para vocês, pense assim, o que eu posso fazer? Tem uma técnica chamada Theta Healing. Essa técnica do Theta Healing, ela traz para você a eliminação das crenças inconscientes. Essas crenças estão em 4 camadas. Primeira camada, núcleo. São aquelas construídas na infância. Segunda, genética. Terceira, nível histórico. Quarto, nível de alma. Essas crenças fazem o que na minha vida? As crenças do núcleo são as que eu recebi e tenho aqui agora. Até a 7ª geração, eu vou para as crenças genéticas. Tudo aquilo que eu recebi da minha ancestralidade. Da 8ª geração para trás, eu vou estar num nível chamado histórico. E mais para trás ainda, eu vou estar num nível chamado de alma.
Então, quem conhece o Theta Healing sabe o que é que a gente pode fazer limpando essas crenças. Eu não estou indo para nenhum outro lugar, não estou fazendo nenhum milagre, não estou fazendo nada extraordinário. Apenas entrando, meditando, através de uma meditação, você chega até esse local e você consegue tirar a pessoa daquela situação. Se você tem um familiar com um problema de saúde, essa crença, essa situação, aquilo se repete. A gente muitas vezes nas nossas famílias não repetimos coisas dos nossos ancestrais. É isso, eu pego aquela crença e trago para cá, sem que eu nem tenha conhecido meu bisavô, sem que eu nem tenha conhecido meu tataravô. Vem pela minha genética, vem pelo que a gente chama de nível histórico. Ela chega até você e você passa a repetir aquele padrão. Então, como é que eu faço para mudar tudo isso? Aquela pessoa, por exemplo, que foi pobre, que foi humilhada na sua infância, hoje ela tem que aprender a não ter medo de se destacar. Ela tem que aprender a não ter medo de despertar inveja no outro. Isso o Theta Healing consegue limpar, consegue tirar você. O que é o Theta Healing? É uma técnica. É uma técnica que foi criada pela Vianna Stibel lá nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Não é nada extraordinário, a não ser uma técnica. E essa técnica pode ser usada por qualquer pessoa. Eu uso essa técnica há anos com os meus pacientes. E aí é nessa técnica que a gente vai transformando, modificando, mudando. É por isso que eu tenho depoimentos de pessoas que ao longo dos anos vêm aprendendo, fazendo. Nossa, mas demora muitos anos assim? Não. Pensa que é como se os teus traumas estão dentro de... É uma cebola. Vamos pensar assim. A cebola não tem diversas camadas? Então, o que eu faço? Eu tiro uma camada, depois eu tiro outra camada, depois eu tiro outra camada. Aí eu vou tirando todas essas camadas até você chegar no ponto central, onde está uma crença, por exemplo, de medo. O medo é uma das crenças mais demoradas de você limpar naquela pessoa. Por que é uma crença assim? Porque o medo ele fica escondido. Por trás de muitas situações suas, existe medo. Medo, será que eu trouxe esse medo de onde? Nossa, quando eu era pequeno, minha mãe pensava que eu não era muito bom, que eu tinha alguma coisa que não era muito boa na minha cabeça. Isso é um medo que fica no seu inconsciente, de achar que você não é capaz. E aí, quando você começa a trabalhar, a conhecer, a ver, como é que eu tiro essas crenças? Ah, eu vou lá e vou ficar rezando, vou fazer terço, vou fazer campanha. Eu posso fazer tudo isso, porque a minha fé me move, a minha fé transforma. Se eu acreditar que eu vou beber um copo de água e aquele copo de água vai me transformar, que aquele copo de água tem um poder, eu vou ser curado. Então, é isso que é importante você entender, que está tudo aqui na sua mente. A sua vida vai ser transformada se você decidir transformá-la, se você decidir desconstruir tudo aquilo que é limitante em você. Então, como você pode fazer isso? Pense que aquilo que você está vivendo de dor hoje, que necessita de ter de alguma forma uma cura, está naquele emocional lá atrás. Está naquele emocional cheio de traumas que você não conseguiu ainda se libertar. Então, quando você pensa que está limpo, que está tranquilo, que está andando, você tropeça e volta. Você começa a encontrar obstáculos no seu trabalho e fala, poxa vida. O caso é que nós não somos só matéria. Lembra, eu tenho esse corpo, mas dentro desse corpo tem o quê? Uma alma. E eu sempre digo, esquece o corpo. Veja além. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho um trabalho para fazer na minha casa. Nesse trabalho da minha casa, eu tenho que fazer, o marceneiro tem que arrumar toda a minha casa. Construir isso, arrumar aquilo, botar um armário aqui, um armário ali. Esse marceneiro vai me enrolando, vira uma confusão e eu vou ficando estressada, vou ficando ansiosa, porque ele passou do prazo para ele me entregar aquilo tudo. O que aconteceu? Eu não consegui olhar para o marceneiro como eu deveria olhar. Eu tinha que olhar para o marceneiro, o que essa situação difícil está fazendo na minha vida? Por que eu estou vivenciando essa situação? Eu preciso aprender algo. O que eu preciso aprender? A ter paciência? Nem sempre.
Não necessariamente é a paciência que eu preciso ter, mas eu preciso ter empatia por aquele cidadão, por aquela vida, por aquela pessoa que está ali, que não vai me entregar o que eu estou precisando, porque a frequência dele, a base de estrutura dele, não é a da pessoa que tem responsabilidade para entregar aquilo que ele se compromete. Então, como é que eu vou esperar que ele faça algo para mim? Não tem como. Percebam, às vezes a gente culpa o outro, diz que o outro está errado, mas não é o outro, é a nossa forma de enxergar aquele outro. Aí eu julgo o outro, eu condeno o outro, eu digo que a minha vida está ruim porque é o outro. Não é o outro, é como eu me sinto com relação àquela situação. É como eu me sinto com aquele gatilho que ele ativou em mim, e é esse gatilho que eu ainda não consegui limpar. É esse gatilho que eu ainda não consegui perceber onde é que está lá atrás. Que lembrança me traz? A lembrança de uma obrigação de meu pai ou da minha mãe ou de alguém que dizia para mim, você não pode errar, você tem que acertar. Será que você ainda não entendeu que tem que ser feito dessa forma? E aí aquilo vai trazendo uma certa urgência dentro de nós. E é essa urgência que nos desespera. É essa urgência que faz com que a gente precise olhar para dentro de nós e verificar. Não é o outro que tem que ser transformado, sou eu. Eu preciso me cuidar. Eu preciso me transformar. E aí nós temos vários caminhos. Eu tenho a psicanálise, nós temos a física quântica, nós temos o Theta Healing, nós temos o Reiki, nós temos a Cabala, nós temos muitos caminhos que nós podemos usar para nos transformar. Qual deles eu estou usando? Qual deles eu quero usar? Será que eu quero me transformar? Ou eu digo, eu nasci assim, vou morrer assim? Não. Aí você não fez nada que você deveria estar fazendo nessa terra. Perceba, você veio para cá, não foi para viver uma vida, de passeio. Você veio para cá, para esse mundo, para esse planeta, para essa terra, num mundo de dor e sofrimento. Então você, de alguma forma, já sabia que aqui você ia ter dor e sofrimento. Como é que eu faço com essa dor e sofrimento? Como eu estou enfrentando a minha dor e sofrimento? E se a minha dor é uma dor física? Eu vou dar um exemplo para vocês. Fiz um exame e aí o exame saiu um resultado. Olhei aquele exame, que é isso? Eu só sabia que falavam assim, é um tumor. E eu não sei nada do que é um tumor. E aí, a primeira coisa que você pensa, nossa, isso é uma coisa ruim. Não, de repente, pode ser uma coisa que veio para que você entendesse o que é aquilo, o que é a sua vida, que esse corpo tem muito tempo não. Por que não tem muito tempo? Porque ele pode se extinguir rapidamente. Não compete a nós não temos esse controle. Mas nós queremos ter esse controle de achar, eu acho, né? Eu quero viver até os 120 com saúde. Mas para viver até os 120 com saúde, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer uma nova realidade para a minha vida. Eu tenho que transformar aquelas crenças que eu tinha em algo melhor. Eu tenho que entender que todo o meu passado, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivi, foi para eu aprender algo e ser uma pessoa melhor. Senão não faz sentido. Para que eu vou ficar vivendo de situações, de dificuldades em dificuldades, de desafios em desafios, se eu não entender o que está por trás de cada um daqueles desafios? Então percebam, para que a minha vida financeira trabalhe, melhore, lógico, primeira coisa, eu tenho que ser responsável, eu tenho que trabalhar, eu tenho que no meu dia a dia transformar. Então eu me disponho, eu tenho que fazer o que é o meu melhor. Mas o que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar e ir além. Então, usem as técnicas, usem o que a gente pode fazer. Lembra que eu disse lá no início que eu teria um presente para cada um de vocês? Para aquele que conseguiu e que está aqui nesse momento, diga, eu quero, cura quântica, cura financeira, cura emocional. Diga, eu acredito na minha cura. E aí você vai verificar que você vai conseguir.
Você vai conseguir entender que tem muitas coisas boas ainda para você nessa vida e que a sua realidade financeira não é uma sentença, ela é apenas um reflexo. E esses reflexos podem ser mudados quando nós mudamos o nosso espelho interno. Aí, eu quero agora agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer ao carinho, à atenção, ao momento em que vocês dispensaram para estar aqui. Quero convidar vocês para abrir esse caminho, não só para vocês, mas para outras pessoas. O vídeo vai estar gravado. Escrevam, me sigam no meu perfil. Tem o perfil do Instagram, perfil do YouTube, perfil do Face, perfil do TikTok, o mesmo, @NubiaMedeirosTerapeuta. Vamos continuar esse processo de transformação, não só conosco, mas com as outras pessoas também. Eu quero essa cura. Isso, Silvia, pode ter certeza. Vou enviar para você o material que nós preparamos com muito carinho. É um material especial. Então, agradeço a vocês. Na próxima quinta-feira estaremos aqui. Vamos continuar conversando, batendo um papo. Escrevam o que vocês querem. O que vocês gostariam que eu falasse? Qual o assunto para vocês é mais importante? O que vocês querem aprender? O que vocês querem atribuir à vida de vocês, trazendo transformações? Eu estou aqui à disposição de cada um, com muito carinho, com muito amor por todos. Um grande abraço, beijo grande e até a próxima quinta-feira, mesmo canal, mesmo horário. Quinta-feira, 20 horas. Beijo grande. Tchau, tchau.